Está no ar mais um Divulga Agudos TV e hoje nós vamos falar sobre marketing digital, marca pessoal e o poder da presença online. E para ajudar a entender tudo isso, nós recebemos hoje aqui Isabela Gaspar, que é CEO do Isa Digital. Vou ler aqui, gente, porque é bastante coisa, hein? Professora, pesquisadora, mestre, doutoranda em mídia e marketing pela Unesp, especialista em marketing e tecnologia. Isa, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos bater um papo hoje sobre marketing, comunicação, vamos falar de inteligência artificial, temas que eu adoro falar, né? É isso aí, Isa. Então, já para a gente saber um pouquinho, conta para a gente da sua trajetória e como que surgiu o Isa Digital, né? Qual que é o propósito do seu trabalho hoje? Bom, o Isa, na verdade, ele surgiu na pandemia, né? Eu já trabalhava na área, eu trabalho com comunicação, trabalhei em assessoria de imprensa, de comunicação desde 2010, 2011, quando eu terminei a graduação, sou formada em relações públicas. Fiz uma pós em comunicação para entender as outras áreas da comunicação e aí em 2010, 2011 eu ingressei meu primeiro emprego, digamos assim, na área da comunicação, que foi onde eu fiquei até 2018, depois parti para trabalhar em agência e aí na pandemia tudo fechou, né? E eu comecei a ver assim, uma oportunidade de criar conteúdo para o meu próprio Instagram pessoal. Eu tinha ali uns 700 e poucos seguidores, mas eu via que as pessoas careciam de informação, né, e do que elas poderiam fazer para divulgar produto, para divulgar serviço, principalmente ali dentro do Instagram. Aí eu falei, eu tenho conhecimento, eu posso ajudar. Então eu comecei a dar assim, dicas digitais, eu chamava, depois eu até mudei o nome, porque tenho um profissional que ele trabalha com dicas digitais, né? E aí eu falei, não vou deixar o mesmo nome, né? E aí eu parti fiz até uma enquete na época e ficou Dicas da Isa Digital, depois virou o nome da minha empresa. Mas então eu dava dicas nos stories, falava, todos os dias ele acordava, a dica de hoje é sobre a sua bio, a dica de hoje é sobre como você escrever um bom texto para rede social ou uma foto, enfim. E aí enxerguei ali um nicho para atuar, né? E comecei a pensar na minha empresa, porque mesmo estando em casa, né? Eu já trabalhava também, mas as pessoas começaram a me procurar. Você pode falar sobre isso? Ou vamos fazer uma live, que as lives estavam em alta, né? Naquela época. E aí, assim, vamos fazer uma live para você falar um pouco sobre marketing, sobre gestão. E aí eu lembro que no começo, né? Eu escrevia, na época lá para o Social Bauru, tinha as colunas. E aí o SBT entrou em contato comigo e falou, olha, fala um pouco sobre como, né, vender, divulgar e tudo mais nas redes sociais, na parte online, né, como que as pessoas podem fazer, transformar em oportunidade. Aí eu dei uma entrevista para eles, né, a gente gravava a entrevista, né, na época, e aí eu comecei a pensar, os clientes começaram a surgir também, e eu falava, nossa, eu acho que é uma oportunidade de eu ter empresa, mas eu não tinha nada estruturado ainda. E aí eu comecei a fazer o mestrado em 2022, então passou 2 anos, né? E eu ali naquela, assim, eu atendia, dava algumas consultorias, mas não tinha nada muito fechado e estruturado. E aí eu comecei a fazer o mestrado, eu fiz uma disciplina de modelagem de negócios. Aí na disciplina, escutando o professor falar, falei, poxa vida, né? Acho que eu vou tentar modelar o meu negócio aqui, né? Aí eu fiz todos os trabalhos da disciplina voltado para o Isa Digital. Até o artigo final eu falei sobre como construir um site e tudo mais. E eu fui fazendo as coisas da empresa. Então eu criei todo o fluxo de trabalho, de processo, como que eu queria trabalhar com a empresa ali conforme as aulas iam passando. Então assim, foi uma aula decisiva para mim. Mudou completamente. Tudo. Eu falo, até hoje eu encontro o professor, eu falo para ele, você foi o responsável para eu começar a criar a minha empresa, né? E aí ele acabou sendo minha banca de qualificação também, né? Porque eu gostei muito da aula dele e tudo mais, tinha tudo a ver com negócio, com empreendedorismo. E aí, então, eu criei a empresa a partir disso. Só que eu já trabalhava, assim, muito focado no MEI, mas também outros segmentos, né? De mercado. E aí criei a Isa, né? E de 2022 para 2023 eu falo que o start da Isa foi no ano novo. E aí eu já comecei a divulgar para todo mundo que eu estava com a Isa Digital. Aí era eu e eu, né? Então eu que fazia toda a parte administrativa, toda a parte de gestão, porque os clientes procuravam muito para ir na loja fazer stories e às vezes fazer uma foto, uma legenda, montar um calendário de postagem, né? Aí logo que eu comecei, que os clientes começaram a aparecer, aí já fui integrando a equipe com design e hoje a gente já tem uma equipe mais completa, né? Então aí as pessoas
Os clientes foram chegando e a equipe também. Então, a nossa equipe é 100% online. Então, hoje a gente trabalha, todo mundo trabalha da sua casa. E hoje a gente tem, né, quem faz os vídeos, que é o videomaker, que também cria conteúdo, tem a pessoa que é responsável, que é gestora de tráfego, e tem a design, e eu fico mais na questão de montar, né, com os clientes os relatórios, os insights, né, então de ir para as reuniões, de pensar em estratégias também, e também fico no operacional, né, a gente cuida de tudo quando entra na empresa. E a empresa surgiu assim, né, dessa necessidade mesmo que eu comecei a enxergar ali que as pessoas estavam precisando de ter um diferencial até. Então a Isa começou a deslanchar basicamente em 2023, né? Bacana, Isa. E você atua como professora, pesquisadora e também empreendedora, né? Como que equilibra essas funções aí no dia a dia? Podia ter mais de 30 horas do dia, né? Mas, então hoje, né, com o mestrado, aí em 2023 mesmo, eu estava no início da empresa e já estava um ano no mestrado, ia qualificar naquele ano, e aí eu recebi um convite lá na Unesp para atuar como bolsista. Aí foi meu primeiro boom, né? Que eu falei, nossa, o que os alunos vão pensar de mim, né? Foi a minha primeira oportunidade dentro da sala de aula. Aí eu tinha 4 turmas e eu trabalhei em marketing e metodologia com eles. E foi ótimo, né? Foi uma troca, tudo ali. E aí eu só dei uma paradinha na licença maternidade, porque aí eu peguei uma licença da parte da pesquisa, tudo, né? Para cuidar da minha filha. E aí, assim, depois que eu voltei, aí eu já voltei com tudo, né? Então, hoje eu consigo equilibrar tudo isso, porque todas as áreas se conectam. Então, eu dou aula de marketing, eu trabalho com marketing. Então, acaba que, às vezes, a parte profissional une com a acadêmica. Sim, então, eu levo cases para os alunos, de clientes, né? Eles gostam de saber também. Hoje eu tô como bolsista também, que no doutorado a gente precisa fazer estágio docência. Então, todo semestre eu tenho uma aula que eu estou junto ali com o professor atuando como bolsista. E aí hoje também estou na Univesp, que é online, que também é uma bolsa para tutor, facilitador, né? E a gente orienta trabalhos de projetos e tudo mais. Então, o dia poderia ser um pouco mais longo, mas não é. A gente vai tentando adequar aí todos os horários do dia, né? E eu até brinquei que no começo, que das 6 da manhã até as 8, a gente já viveu uma vida de um monte de coisa que acontece em todos esses momentos. E no começo, assim, eu penava um pouco, né? Mas eu comecei a trabalhar com a questão da gestão do tempo. Então, se eu tenho 8 horas ali no dia para trabalhar com isso, eu vou montando todo um planejamento do que eu preciso fazer. Então, das 8 às 9, tal coisa, 9 às 10, aí tem as 2 horas por dia dedicada ao estudo, né? Porque também, enquanto doutorando, eu tenho que estudar, tenho que entregar, tem entregas, tem prazos, né? E fora isso também tem as outras atribuições de professor e também de trabalho. Então, aí eu brinco que são as skins diferentes. Uma hora eu tô na skin professora, daqui a pouco eu saio, tô num cliente e assim vai, né? E até na parte operacional também da empresa, porque às vezes acontece, assim, a demanda tá muito alta, né? Então, aí o cliente precisa de algo muito urgente, aí eu entro no operacional, ajudo ali a fazer também. E a gente vai tentando equilibrar, né? Hoje já com a gestão do tempo tá melhor. Tá melhor. Tá melhor. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre marca pessoal e gestão de redes, tá? Hoje muita gente ela quer se destacar nas redes sociais aí, ou seja profissional, influenciador, empresário. Conta pra gente qual que é o primeiro passo para construir uma marca forte. Primeira coisa, arrumar a casa, tá? Muitas pessoas querem ter um engajamento, quer ter sucesso na rede social. Principalmente quando a gente fala de marca pessoal. Então, eu quanto palestrante, eu quanto influenciador, eu enquanto empresário, alguém que entende de algum tema, ou profissional da área da saúde, independente. A primeira coisa é arrumar a casa. Então, a gente precisa entender o perfil, e normalmente a gente trabalha com perfil de Instagram, que é o que mais, assim, é o carro-chefe, é o que a gente vende muito mais aqui regionalmente, né? Nós temos o TikTok? Temos. Muita gente tem sucesso. Mas a gente trabalha muito no Instagram. Porque o Instagram ele acaba sendo mais nichado, né? Eu falo que o TikTok, acho que você entra para ver quando você quer relaxar, descansar. Exatamente. Agora, quando você quer buscar uma referência, você entra no Instagram, porque não tem como, né? Sim, inclusive, assim, né? Se você tirar insights, assim, você vê que é o carro-chefe mesmo da maioria das marcas. Então, a primeira coisa é a gente entender o propósito ali da rede e o que você se vai propor a fazer, né?
Hoje a gente tem assim, por que arrumar a casa? Porque não adianta nada eu querer fazer, mas eu não engajar no projeto, porque a agência em si ela não vai resolver se eu não estiver disposto. Então eu preciso estar, enquanto marca pessoal, estar disposto a ajudar na criação de conteúdo. Então hoje é um serviço que a gente vende muito, né, que é a gestão de redes mais dinâmicas. Então nós produzimos vídeos, então o cliente ele precisa estar disposto ali. Então nós vamos ter algumas horas ali para gravação, não tem como, né? Então ele tem que estar disposto a isso, né? E ter a constância também. Então algo que a gente sempre indica, né? Inclusive a questão de manter stories ativos, né? De trabalhar o perfil e de não passar também algo que a pessoa não é. Porque às vezes acontece muito, vou arrumar meu perfil, aí a pessoa vem com um formato que ela... uma roupa que ela nunca usou na vida, mas ela acha que aquilo lá vai ser importante para ela se destacar, e não é isso, porque ela precisa passar a essência dela, né? É o que ela é. Então a primeira coisa é arrumar a casa. Então sempre quando os clientes vêm, né, principalmente assim, palestrante, profissional da área de saúde, médico, dentista, enfim, nós sempre entendemos o perfil que ele quer passar de conteúdo, e aí a gente vai arrumar o perfil, vai trabalhar a questão da marca pessoal dele, se ele já tem uma logo ou não tem, se ele gosta de algumas cores, e trabalhar esses conteúdos ali no perfil, que eu arrumo a casa, e aí tem essa questão da disposição, porque o perfil precisa ter constância, e aí tendo constância fica um trabalho redondinho, obviamente um trabalho de formiguinha, porque não é do dia para a noite que ele vai se destacar, né? A gente tem uma concorrência muito grande ali dentro, então trabalhando dia a dia ali e seguindo essas orientações. Eu vou fazer um story, né? Então eu gosto de falar sempre com os clientes, né? E colocar à disposição nossa ali enquanto equipe, para eles também entenderem que, tô com uma dúvida ali, será que eu posto isso, eu faço isso? Vou falar com o pessoal, né? E a gente sempre dá algumas dicas também, porque isso é importante para que eles entendam também, às vezes até a parte operacional. Não sei como colocar tal coisa, você me ajuda, tal. Então a gente está sempre ali para fazer esses ajustes também. Isa, conta pra gente quais os erros mais comuns que você observa nas empresas ou nos profissionais aí na hora de gerenciar as redes sociais. Erro mais comum, primeiro é um desses daí, que é não manter a constância. Então, às vezes a pessoa, ela quer ter o perfil da empresa, né? Mas ela posta um dia e nunca mais ela aparece. Então, ela não mantém o feed atualizado. Isso é um erro, assim, que acontece. Stories que não são ativos também. Não é bom, porque a pessoa ela vai entrar no seu perfil, né? Às vezes por uma aplicação no feed, mas aí a hora que ela vê não tem nenhum story, não tem nada, não tem nada. E aí ela fala, poxa, né? Uma coisa... Tá apagada. Tá apagado, né? E também, assim, segunda coisa, aí vamos falar um pouco de Instagram, né? Não deixar o feed ali como se fosse um catálogo de produto e serviço, né? Então eu preciso gerar um conteúdo para deixar a pessoa curiosa para ela saber o que eu estou vendendo. Que é um erro, assim, né, crucial. Terceiro erro, né? Erro, assim, não é bem um erro, mas é algo que a gente precisa sempre pensar com estratégia. Essas questões de datas comemorativas, né? Que toda vez eu falo, gente, pensem com estratégias. É legal, de vez em quando, você fazer uma parabenização, um negócio bacana ali, mas aí eu tenho que pensar, fazer uma reflexão. Será que isso vai ser importante para a minha empresa? Né? Então, um exemplo, 7 de setembro. Eu não preciso postar Feliz 7 de setembro. Eu posso trazer um contexto histórico, se eu for algo que realmente precisa do contexto histórico, uma escola, uma instituição, né? O trabalho de vocês, que é um trabalho que tem um trabalho de resgate histórico, é diferente. Mas ali uma empresa que não tem nada a ver com... Pegar um restaurante para postar Feliz 7 de setembro não é interessante, né? Então, assim, eu preciso fazer essa reflexão primeiro, né? E algumas datas, eu consigo trazer alguns ganchos. Outubro Rosa, por exemplo. Não é que não é para você não pôr ali, né? A semana passada, nós fizemos alguns posts mais institucionais para os clientes, porque são clientes que trabalham a temática principalmente internamente, com os funcionários. Sim. Então, no final do mês ali, sempre vai ter um post. Teve a palestra, teve o dia da conscientização e tal. Então, assim, o dia da sensibilização, né? Então, são clientes que já trabalham isso, mais pontuais. Mas não só colocar por colocar, que eu apoio e defendo, né? Então, a gente sempre faz essa reflexão. E eu sempre falo para os clientes,
Você vai fazer alguma coisa? Então, vamos colocar. Então, a gente já está até acostumado quais são as ações que tem de endomarketing para ligar. Então, isso é um erro também que nós sempre pontuamos. E a questão que é um erro que tem na gestão, que é a questão do tráfego pago também, né, mais pontualmente. Normalmente a pessoa vem com o tráfego, ela quer fazer o tráfego, mas ela acha que só o tráfego vai resolver o problema. Quando não, né? Porque o tráfego é só o começo, mas aí tem toda a questão do atendimento, do cliente que vai chegar, desse lead, né? Então tem a questão do atendimento, tem a questão de como vai ser trabalhado e qualificado esse lead. Então também é um erro, né? Eu vejo alguns memes por aí, isso é verdade, né? Com os nossos clientes, toda vez que a gente vai fazer o tráfego, a gente já vai todos os dias basicamente perguntando, e aí, como é que tá? Tem chegado cliente? Não tem? Dá um feedback pra gente do público que tá chegando, como que eles estão sendo recebidos. Então, nós deixamos bem claro, muitas vezes, vai chegar um pessoal aí no WhatsApp, então precisa entender o que eles querem, né? E aí a gente sempre vai perguntando para os clientes, como é que tá? Não, chegou, a gente tá atendendo, não tá? Porque isso é importante, tem que ter a outra parte também. Então, às vezes, as pessoas confundem e acham que o tráfego, assim, vai resolver todos os meus problemas, e quando na verdade não vai, né? Isa, e agora a gente falou um pouquinho dos erros mais comuns. Quais são as principais tendências que quem está começando aí precisa ficar de olho? Bom, tendência de rede. A gente vai falar depois também de inteligência artificial. Sim, tá chegando. Então quem vai começar agora, então assim, principalmente profissional que tá querendo empreender como social media, né, que é uma área crescente, ou até o próprio eu faço tudo, né? Então eu abri minha empresa, eu quero divulgar nas redes sociais. Então eu preciso entender e eu preciso ter a competência, né, para poder trabalhar com ferramentas de inteligência artificial. Então tem muita coisa hoje que eu consigo fazer com a inteligência artificial, com os aplicativos, vamos chamar assim, né? Que eu consigo trabalhar para ter uma boa gestão ali de redes. Né? Então a gente fala muito sobre isso, sobre essa crescente. Vamos falar de Instagram também, de tendências, né? Nós tivemos numa época, uns anos atrás até, que era assim, carrossel, não põe, ninguém lê. Agora é um post que está dando um resultado legal. Então, pensar em um carrossel talvez estratégico, com imagens que leve de uma tela a outra, porque aguça a curiosidade da pessoa mexer ali. Então isso eu posso pensar dentro do meu conteúdo, e aí a IA vai poder te ajudar também em alguns referenciais do que você pode fazer. A questão dos vídeos. Então trabalhar vídeos dinâmicos, vídeos curtos, com boas edições, né, para chamar a atenção da pessoa. Então usar alguns ganchos de palavras, alguns ganchos de edição mesmo, para a pessoa já entrar naquele boom de edição, né? E também eu sempre falo isso, observar algumas tendências dentro do próprio Instagram. Então, assim, ver o que ele tá soltando lá. De vez em quando dá uma busca ali na lupinha para ficar vendo o que aparece. Porque o Instagram, ele gosta muito do que é dele. Então, hoje até, inclusive, falando com um cliente, né, eu fiz um story direto com os recursos que tinha do story do Instagram. Gente, a visualização bate lá em cima. Dobrou do que era o que eu testei isso ontem aqui, na hora que eu soltei um story, e bateu, é incrível. Porque eu usei o layout lá, o texto, tudo, eu só coloquei uma figura, uma foto, né, que era diferente, porque era uma foto para um logo do cliente e tal, mas assim, totalmente, parece que o Instagram entregou mais, e ele faz isso mesmo. Eu já fiz um teste com Reels, eu editei o Reels ali direto pelo edit deles, e a entrega é sensacional. Então sempre observar isso, e o Instagram ele vai gostar do que é dele, né? Não que você não possa editar para outros aplicativos, porque a gente tem, né? Tem que ter Tem que ter, mas assim, fazer esses testes, né? Inclusive também a questão do Reels Teste lá que tem. Então, se é algo que você está muito em dúvida, tentar colocar nessa opção para ver se vai entregar para mais pessoas. Então, tem isso também. Isa, e antes da gente continuar, vou dar uma pausa aqui para os nossos comerciais para agradecer os nossos patrocinadores, inclusive o Isa Digital é um dos patrocinadores aqui do Divulga Agudos TV, e a gente volta já.
Clínica Nova Vida. Saúde e bem-estar em várias especialidades, sempre cuidando de você e da sua família. Estamos de volta hoje para o nosso programa recebendo a Isa Digital. Se você está assistindo aqui, chegou até esse momento, compartilha, comenta com alguém aí, porque eu tenho certeza que esse assunto vai ser de grande valia para muitas pessoas. Voltando aqui, Isa, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Está mudando aí a forma de criar conteúdo, atender clientes, planejar estratégias, né? Como que você enxerga isso no marketing digital? Bom, a IA, né, nossa famosa IA, ela foi um boom agora, né? Principalmente nesse ano, parece que cresceu, assim, o uso, né, as interações. Mas a IA, na realidade, ela não é de agora, né? Os primeiros estudos são na década de 50. Então, se a gente for pensar em inteligência artificial, nós temos aí um campo relativamente que não é tão novo, mas que os estudos e algumas percepções, digamos assim, começam agora a se intensificar, porque cresceram as possibilidades aí que a gente tem de inteligência artificial, né? Então, hoje, para o marketing, nós temos aí uma grande possibilidade, e aí eu vou falar até de aplicativos, mas o mais famoso deles, que é o chat, né? Vou falar o nosso amigo ChatGPT, vou deixar mais no português. Tem a Gemini do Google, né? Que são os mais comuns aí de uso, tanto de empreendedores, como também do pessoal da comunicação, do pessoal de marketing, né? É um aliado, e inclusive nós temos aí muitos profissionais da área que criam, né, os seus agentes aí dentro para uso. E hoje, assim, foi um alicerce ali, como se fosse um outro funcionário mesmo, para ajudar em N assuntos. Então, até para você ajudar a montar uma estratégia, ajudar você a criar um conteúdo, e eu não tô falando de você copiar e colar o conteúdo, mas algo assim para você pensar, né, em um planejamento, em uma estratégia, em ideias, né, então ideias de roteiros, ideias do que você falar, né, então hoje isso para nós da área é muito bom, né, porque é como se fosse mais uma cabeça pensante. Mais uma cabeça, às vezes dá aquele branco, você coloca algo que você está pensando então, e que já te ajuda. Exatamente, então na agência, por exemplo, nós vamos criar roteiros de vídeos para os clientes, né? Aí a gente pensa assim, bom, e se a gente fizer um vídeo sobre 3 benefícios da empresa tal? Tá, mas será que vai ficar assim? Bom, então vamos tentar jogar o prompt para ver o que ele traz pra gente de referencial. E aí vem, né, todos, você trabalhando ali, passando as informações para ele, ele traz para você ideias. Você pode fazer esse roteiro, mas você pode acrescentar uma imagem assim, um texto assim. E aí você começa a moldar. Junto com a ajuda, você começa a moldar. Então isso ajudou muito a ter mais esse item, né? Esse estagiário aí que ajudou a gente também, né? Obviamente com o uso moderado, né? Que não precisa, como eu falei, ficar sempre copiando e colando, porque dá para perceber, não só na área acadêmica, o professor sabe quando o aluno usou, tá? Mas assim, dá para perceber quando é muito, porque fica tudo muito igual, né? Ela tem um padrão, parece que não, mas tem. Então, sempre que usar, observar esses detalhes também, né? De padrão e tudo mais. E aí, então, isso ajudou muito a questão às vezes, de tratativas de imagem, de geração de imagens, né? Claro que a gente não vai gerar algo que seria ruim ou pro mal, digamos assim, né? Mas são imagens que talvez assim, para um conteúdo ou algo que você não achou ali e dá para você utilizar, né? A inteligência do Google, que é o Gemini, ele é bom mais para imagens. Tem acho que o Nano Banana ali agora, que é o agente deles. Então, assim, dá para testar uns bons prompts ali para isso. Então, para nós ali é muito, muito bom, né? Que às vezes o GPT mesmo, ele organiza para você. Então, às vezes você quer fazer uma agenda, uma tabela, um comparativo do que você tem, ele organiza essas informações para você. Eu uso muito para organização. Então, eu coloco lá, olha, faz uma tabela para mim disso e disso, o que eu posso organizar. Então, ele já organiza rapidamente, né? Algo que eu levaria ali horas para tentar fazer, ele me organiza para poder enxergar, ter o macro daquilo. Então, para a área mesmo é indispensável, né? Não vai substituir, então não fiquem preocupados que vai sumir todo mundo. Não vai substituir. Vai substituir aquele que não se atualizou e não souber utilizar essas ferramentas, né?
Isso aí, existe um limite entre o uso saudável, né, da IA e o uso que pode prejudicar a autenticidade de uma marca. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, exatamente, né? Eu estava falando sobre essa questão de usar com moderação, porque a gente consegue perceber, principalmente quem é da área, isso é um assunto, inclusive eu estava falando com os colegas da área, né? E a gente estava até brincando, porque dá para perceber, né? Só falta colocar embaixo assim, quer que normalmente o chat ele põe uma mensagem embaixo. Quer né? uma variação? Quer, então só falta escrever isso, você percebe que o texto realmente assim, não está lapidado, né? A pessoa pegou, copiou, não viu. Então dá para perceber. Então essas questões de usar com moderação e saber aproveitar ao máximo da ferramenta. Então se eu tenho a possibilidade de ter um agente ali que trabalhe nessa função de criar os conteúdos, então eu saber e eu entender e aí fazer um curso, alguma coisa para poder entender como que é essa criação. Né? No sentido de não ficar para trás, mas não simplesmente, eu jogo aqui, ele faz tudo o que eu quero, mas ter esses limites. Por quê? Tem alguns estudos já que acontece muito de haver erros, né? Então tudo a gente precisa analisar antes, né? Então, e para tirar essa questão da autenticidade também, né? Porque aí às vezes não, né? Acaba que os perfis começam a ficar todos iguais. Todos iguais, tem a mesma referência. Exato, né? Então é importante ter esse olhar diferenciado, então saber usar o que você vai escrever ali para ele gerar para você. Né? Pedir algumas análises também, especificamente dos nichos do que você está fazendo, trazer alguns outros referenciais. Então, aí eu pensei, né, em um tema especificamente, o que você me traz de outros referenciais de conteúdo, sair um pouco daquela bolha dali da ferramenta, né, e tentar usar outras para ver se bate as informações, né? Então, isso para você não perder a autenticidade, né? Para não ficar uma coisa tudo muito igual. Então, observar muito isso, né? Você já falou um pouquinho, mas fala pra gente quais são os tipos de tarefa e processos que a IA pode facilitar aí no dia a dia de quem trabalha com a comunicação e as redes sociais. Bom, a gente falou sobre o ChatGPT, né? E principalmente, acho que um dos mais usados, assim, né? Algumas agências e empresas já têm os agentes treinados para utilizar. Mas, assim, tarefa maior, né? É o referencial para conteúdo, a organização. E aí, às vezes, assim, para insights e ideias. Então, se você tem que apresentar para o cliente algum relatório, roteiro de ideia, alguma coisa nesse sentido, é importante também você usar ali para ver se realmente o que você está pensando é algo que tem a ver com as tendências, né? Então, pedir para que ela faça essa análise de tendências, do que pode ser feito, né? Para ela trazer ali o que você talvez não tenha pensado. Então, o chat é muito importante. O Gemini também, com a questão de imagens, então, mas assim, tomar um pouco de cuidado também, porque tem coisa que é muito irreal, então não dá para você usar, é impossível, né, algumas coisas, mas tomar um pouco de cuidado com isso e fazer esses testes, assim, porque isso hoje é bem dispensável. E a questão também de montar um planejamento, então você pode criar ali, né, escrever, olha, monta para mim, organiza na semana, né, os posts, ele vai trazer essa organização mais rápida para você. Então, isso também é indispensável. Tem alguns profissionais que vendem esses serviços, né, de comunicação, que vendem esses agentes já treinados para você alavancar aí nos conteúdos. E isso também é muito, muito válido, né? Até para um empreendedor, alguém que trabalha ali sozinho, que possa utilizar isso para ter os seus conteúdos ali sempre em dia. Vamos comentar uma coisa aqui que me incomoda muito quando eu vejo restaurante usando IA, foto de IA. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Então, acabamos de falar essa questão, né? Principalmente, assim, restaurante, outros serviços que você precisa de foto. Gente... Não tem como, né? Não, né? Porque você precisa divulgar o seu produto, certo? Então, principalmente restaurante, como que você vai usar uma foto? Você coloca lá no Gemini, gere para mim uma foto de um prato com uma feijoada. Eu preciso fazer foto do meu produto, né? E isso é importante porque, assim, marca um dia, e já dando algumas dicas, né? Você tem um profissional lá da comunicação, o social media, a agência, enfim, marca, estrutura isso. Isso tem que ser, assim, a primeira coisa que você vai falar com o cliente. Marca um dia, vamos gravar, vamos tirar umas fotos
Então, mesmo que, mas eu não faço tal dia, não sei o que, não sei o que. Não, gente, vamos gravar um dia que vocês tenham aí, que vocês façam o maior número de pratos e produtos, e a gente faz umas fotos, faz uns vídeos para ter esse material de banco, para ser real do cliente mesmo. Porque é duro, né? Você chegar no lugar e não ter nada a ver com a comida. É difícil, você vai comer um lanche, aí chega lá o lanche no cardápio, você olha geralmente digital, 100% IA, como é que você vai? Você não vai, acaba que você perde a credibilidade daquilo, né? Exatamente, é a questão da credibilidade. E dá pra perceber. Dá, hoje em dia... Não tem como. Não, tem gente que às vezes pega, acho que a imagem do produto próprio e manda pra IA fazer uma coisa parecida. Aí você vai, gente, as fatias, tudo em fileira, isso não é real, não tem como ser. O que você pode fazer, se você quer usar IA, é você pedir, por exemplo, ela mudar o fundo, mas com o seu produto real, aí tudo bem. Isso ou você, que nem roupa normalmente, né? Aí você coloca lá a peça e fala, roupa é legal, põe uma pessoa. Pra usar um modelo, né? Mas aí é uma coisa que você vai ver, às vezes você olha até no site, né? Você acha que economiza até tempo, né? Você não precisa mais pagar uma pessoa para ir lá modelar para você. Exatamente. Então, às vezes na correria isso é importante. Mas pedir para ela criar, ou você. É a mesma coisa de você pegar a antiga foto de banco, né? Ou pegar do Google ali, que não é o seu produto. Então, prestar muita atenção nisso também. Totalmente tira a credibilidade. Isso não tem nem como. Agora a gente vai falar sobre atendimento e relacionamento, Isa. Quando nós falamos aí nas redes, nós falamos também de pessoas. Como manter um atendimento humanizado, mesmo com tantas automações e ferramentas digitais? Primeira coisa é entender que, mesmo que você tenha toda a automação, o atendimento final tem que ter o toque humano. Tá? Então, eu posso ter o boot ali, vamos falar de boot, né? Mas ali que leva pro WhatsApp, você vai conversar ali, tudo bonitinho. Mas o atendimento final, ele precisa chegar numa secretaria, alguém que vai fazer ali, vai conversar com você. Alguém que saiba falar, que esteja pronta, treinada, preparada, por quê? É muito importante a pessoa ter esse respaldo e ela entender que ela não está falando somente com uma máquina, né? Embora a gente tenha hoje muitas inteligências artificiais, alguns programas configurados que parece realmente que você está falando com uma pessoa, mas esse final ele precisa ter alguém ali, até para gerenciar tudo isso. Então ele tem que ter o toque humano, independente. Às vezes a empresa vai falar, é tão difícil tal, mas coisa que a gente fala muito para os alunos, né? Esses atendimentos muito automatizados, pensa numa pessoa mais velha. Exatamente. Não dá certo. Ela não vai entender e tal. Então eu preciso ter esse sentimento do meu público, de quem eu tô falando, quem abrange meu produto também. Porque se eu falar com uma pessoa mais velha, você já não vai entender que ela tem que clicar ali. Enfim, acontece, né? Não são todos os casos, mas nós precisamos pensar em todos os tipos de público. E aí esse é um dos casos. Então o toque humano, ele é principal. Ele não vai ser excluído, porque eu preciso ter esse sentimento, esse feeling, né, dentro da minha empresa, de entender que tem que ser atendido por alguém, que alguém tem que passar uma mensagem final, alguém que vai fazer um orçamento, que vai passar um preço, algo desse sentido, né? Então a primeira coisa que eu preciso pensar com relação a isso. Isa, e o que diferencia um bom atendimento online de um atendimento que afaste o cliente? Questão da forma como você vai atender, né? Porque tem um atendimento, fala de afastar, né? A gente fala muito isso em treinamento para os clientes, né? Para os funcionários das empresas, quem vai atender principalmente o digital. A primeira coisa que a gente precisa saber atender é a clareza na mensagem. Então eu não posso mandar uma mensagem mal escrita, com gírias, como a gente estivesse conversando com um amigo, né? Então eu ter de repente uma mensagem de saudação pronta, isso é importante, né? Uma mensagem boa, mas ali depois eu preciso conduzir o atendimento, ter um atendimento claro, passar a informação que precisa ser passada para o cliente. Não jogar um print pronto de que a pessoa não vai nem entender, porque isso já aconteceu comigo também, né? Eu fui ver, eu não entendia nada ali, tinha um monte de informação e eu falei, tá, mas qual é o preço final que eu preciso pagar e qual a forma de pagamento? Então deixar tudo isso muito claro, muito documentado para um cliente.
Treinamento que eu dei recentemente, surgiu a questão do áudio, né? Ah, eu posso mandar o áudio para o cliente no atendimento? Você até pode, isso humaniza, mas sempre assim, olha, posso mandar um áudio para explicar melhor? Exatamente. Pode, ok. Então eu vou mandar o áudio, né? Eu até oriento a gravar antes de mandar para ver se está tudo ok, dependendo do tempo que você tiver no atendimento, mas ter essas preocupações, né? Porque às vezes a pessoa não quer receber um áudio, né? Ou ela não, por algum motivo não consegue ouvir naquele momento. Então eu preciso entender tudo isso. Áudio é legal, tanto no direct, tudo, dá uma humanizada, mas eu preciso entender isso também. Então o atendimento ele tem que ter essa clareza. Um atendimento ruim é aquele que você vai escrever desse jeito, ou escrever errado, ou usar muitas expressões assim, como se você conhecesse a pessoa intimamente, você não sabe nem com quem você está falando, a pessoa é um cliente, né? Então esse atendimento que afasta, o atendimento que demora, né? O mau atendimento, né? Que demora ali, que às vezes vai ver o WhatsApp só depois de um tempo, a pessoa já comprou na concorrência. Então todas essas questões eu preciso ponderar dentro do atendimento. Hoje na Meta, né, que é o dono aí WhatsApp, Instagram, Facebook, dentro do Business Suite, que é uma ferramenta que nós utilizamos, que estão integradas às redes, eu consigo até colocar um WhatsApp. Então, se nós pensarmos, eu tenho uma tela com tudo ali. Tudo. Com o direct, com do Facebook e tem o WhatsApp. E aí, se eu abrir, eu posso deixar, né? Normalmente tem empresas que já têm as pessoas responsáveis por esse atendimento. Se eu deixar tudo aberto, eu consigo ter uma visualização de tudo que tem ali e ir respondendo às pessoas. A mensagem automática em redes funciona bem, mas eu preciso saber o que eu escrevo, né? E sentir ali na mensagem, né? Aliás, deixar que o cliente sinta que tem alguém já falando com ele. Oi, tudo bem? Então seja bem-vindo. Porque realmente isso faz a diferença, né? Do que só deixar assim, não estamos no momento. Parece que você está afastando a pessoa. Assim, né? Não quero não trabalhar. Você não pode deixar uma mensagem de ausência, por exemplo, no business, né? Mas assim, alguns directs têm isso. Não estamos disponíveis. Daqui a pouco, a gente te atende, coisas assim. Então, pensar na mensagem que você vai escrever, tentar deixar a pessoa acolhida ali, dependendo do seu produto, do seu serviço também. Isei, para a gente encerrar sobre esse assunto, que conselho você deixa para quem quer começar a usar a IA e o marketing de uma forma estratégica, mas ainda tem medo ou não sabe por onde começar? Primeira coisa é começar com o que você tem. Eu sempre falo isso, porque as pessoas às vezes têm receio. Eu preciso divulgar a minha marca, meu produto, meu serviço. Mas eu não vou começar porque o meu celular é ruim. Quando eu comecei, eu tinha um celular que estava até quebrado atrás. E eu fazia do jeito que dava, né? Eu fui adaptando, na época, né, que eu fazia, meu marido adaptou uma luz, um negócio para eu fazer os conteúdos e assim foi indo. E nós fomos aprimorando com ferramentas. Então, um tripé, ring light, isso e aquilo, e microfone, então a gente foi aprimorando. Então a primeira coisa é começar, dependente do que você tenha, mas se você tem vontade, aí você consegue. Coisa. Exatamente. Então, assim, começar. Aí, buscar ferramentas que possam te auxiliar nessa gestão, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas que vão começar, ou quando elas não procuram um profissional, elas querem começar por elas. Mas elas precisam ter domínio das ferramentas, de algumas ferramentas. Mas é buscar formação para isso, né? Então, assim, independente do que for, buscar a formação necessária para isso, né? Então, assim, cursos, cartilhas gratuitas, Sebrae tem muito disso, né? Então, como eu abrir, da parte operacional também, como ter uma boa gestão de rede social. Então, buscar esses conteúdos para que eu possa fazer, né, uma boa gestão ali, né? Não só abrir a rede porque fulano ou ciclano abriu e nunca mais fazer nada. Então esse é o primeiro conselho, começar com o que eu tenho, não deixar para depois. Segunda coisa é buscar conhecimento quando e mesmo que eu contrate alguém para fazer o serviço, mas eu preciso ter o conhecimento. Sim. Porque eu vou precisar ajudar em algum momento, né? Então eu preciso saber o que fazer ali. Isso tem muito a ver um pouco com agora o meu projeto de doutorado, porque eu trabalho com competências, né? Agora até competências em IA também que a gente tem, mas competências voltadas para microempreendedores, né? Eu quero entender o que eles precisam, né? E aí transformar tudo isso numa rede educacional para que eles tenham sempre a mão ali, né?
Isa, eu tenho certeza que muita gente que acompanhou aqui vai passar a olhar o marketing digital e a presença online de uma forma muito diferente. E para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse para a gente como que as pessoas podem conhecer um pouco mais do seu trabalho, do Isa Digital. Bom, hoje nós estamos nas redes, na principal rede nós temos o Instagram, que é o @isadigital.agudos. Nosso trabalho, né, como eu falei, 100% focado online com a equipe. Então hoje nós trabalhamos a gestão de conteúdos, que é a gestão de redes sociais, principalmente o Instagram, mas outras redes também, como LinkedIn, Facebook. E aí hoje, né, o produto que nós mais temos a saída, que é a gestão de redes, com geração de conteúdo, principalmente os conteúdos dinâmicos, que são vídeos, mas também temos outras formas aí de trabalhar o conteúdo e o marketing. A Isa também, nós temos essa parte de cursos, treinamentos e palestras, todos da área de comunicação. São palestras e cursos voltados para o que o cliente precisa, então atendimento, gestão de tráfego pago, gestão de redes sociais também, né, caso queira dar uma formação para funcionários ou para o próprio gestor mesmo. Então hoje nós trabalhamos nessa frente, né, aí tem meus contatos, tudo, né, pelo WhatsApp, você sempre fala comigo, e aí a gente vai moldar o melhor que seja para sua empresa, para o que você está buscando, né? Isa, aí para fechar com chave de ouro, eu quero que você deixe uma frase aí de incentivo para quem está nos assistindo hoje. Bom, então a frase de incentivo é começar. Eu acho que a gente falou disso, né? Independente do que você queira fazer, você precisa ter um norte. Então não espera amanhã, depois, né? Ter aquele melhor celular ou melhor câmera, mas comece com as ferramentas que você tem. Não deixem de buscar conhecimentos, isso é muito importante, né? Buscar conhecimento sempre e trabalhar dia a dia ali, planejar o seu conteúdo, buscar informação, buscar referências, então trazer tudo isso para você começar. E também assim, eu quero ser profissional, quero trabalhar com isso. Então já procure, e também comece com o que você tem, procure se inspirar, né, em pessoas que já fazem esses conteúdos e o que você quer trazer para a rede. Porque se você não começar, falar, ou eu não sou capaz, isso não vai dar certo para mim, realmente não vai dar se você não tentar. Porque a gente tem a opção de não tentar ou não, a gente já tem, né? Então a gente tem que falar, não, já tem. Mas se eu não tentar, eu não vou saber como é que foi, né? E é assim, quando eu comecei, eu falei, nossa, será que vai dar certo, né, ter a empresa? Eu questionei isso várias vezes, porque eu falei, nossa, será que vai dar? E realmente, assim, as coisas fluem, né, porque você vai conhecendo clientes, pessoas, você vai transformando algumas coisas, mudando ali a realidade, né, de algumas empresas, e isso é muito importante. Então, trazendo isso, né, e falando de comunicação aí o tempo todo, e isso é importante. Então, a palavra, assim, é começar, independente do momento que você esteja, dá aquele start ali de começar, todo mundo é capaz. Isa, muito obrigado pela presença, eu que agradeço. Por ter aceito o convite de falar um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigada a vocês, eu que agradeço de estar aqui falando sobre o assunto que eu mais gosto, que é marketing e comunicação. E para você que acompanhou até aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe aí com todo mundo que também pode se beneficiar disso. O marketing digital bem feito, ele pode transformar negócios e aproximar pessoas. Esse foi mais um episódio de Divulga Agudos TV e até a próxima.